Mas eu não sei a história, porque é parecida com a de Jesus, mas qual é a história desse Legal. profeta? Isso é muito legal, porque o Islã, o Islã e o profeta são coisas que precisam estar conectadas. Eu não gosto de separar, né? Às vezes a gente fala muito do Islã e esquece do profeta. Então falar do profeta para mim é uma honra, assim. Eu fico muito feliz quando eu posso falar dele. Quem foi esse cara, né? O profeta Muhammad foi uma pessoa, um homem que nasceu no século VII, na Península Arábica, na Arábia Saudita, filho de uma família muito humilde, de pastores de ovelhas, né, pessoas pobres daquela época. E ele era um cara diferenciado do todo, né? A sociedade em que ele vivia, ela era famosa pelas coisas ruins que ela praticava. Por exemplo, o cara tinha uma filha mulher, aquela sociedade da época dele, o cara tinha o costume péssimo de enterrar a mulher viva. Feminicídio, infanticídio, né? Era um costume pré-islâmico, existia isso. Adoravam inúmeras coisas, né? Pedra, objetos, estátuas, enfim, vários hábitos ruins, várias práticas péssimas. E ele nunca, né, se você estuda a biografia dele, você vai perceber que ele nunca se encaixou nesses padrões. Ele nunca se identificou com isso. Então ele sempre foi aquele cara diferente. E ele tinha o costume, né, de ser uma pessoa que se retirava, eventualmente, para fazer retiros numa caverna. Que essa caverna existe até hoje, eu tive a oportunidade de ver. Chama Caverna de Hira, na Arábia Saudita. E ele ia para essa caverna para justamente fugir daquilo que a gente falou do início, da cidade, Sim. da corrupção da cidade. E nessa caverna, ele meditando sobre a vida, ele recebe a visita do anjo Gabriel, né? E nessa visita do anjo Gabriel, ele recebe a iluminação que é os versículos do Alcorão, né? E o anjo Gabriel recita para ele, né, o primeiro versículo do Alcorão, né, o primeiro versículo a ser revelado. E aí o anjo diz assim: leia, né, leia em nome do teu Senhor que te criou. Só que o profeta, ele era iletrado, ele não sabia ler. Aí ele fala: e aí? E o anjo insiste: leia em nome do seu Senhor que te criou. E aí ele memoriza esses versículos, né? Ele memoriza esses versículos e ele volta extasiado para a mulher dele, a Khadija. E ela fala, olha que essa história é muito bonita, eu escrevi sobre isso ontem. Ela fala: eu conheço um primo, eu tenho um parente que ele conhece os textos cristãos. Isso que aconteceu com você é algo especial. E aí ela leva ele para esse cara, o cara fala: você é um profeta. E aí, sucessivamente, na prática, as pessoas vão entendendo que ele realmente é um profeta. Eu resumi a vida dele, mas... Ele surgiu depois de Jesus. Ele é depois de Exatamente. Jesus. Na infância, sobre a vida do profeta Muhammad, tem uma passagem da infância dele que é muito interessante. Até porque é do século VII, né? Isso. Exatamente. Ele foi criado, ele perdeu o pai dele muito cedo. Depois que ele perdeu o pai dele, depois do nascimento, né, ele foi criado por uma ama de leite durante 2 anos. Isso era muito comum naquela época, né? As crianças eram criadas pela ama de leite. Depois disso ele voltou para a mãe, só que como ele não tinha um pai, ele precisava de um homem para ser o responsável por ele. Então foi um tio dele. Ele tinha mais ou menos, acho que uns 10 anos, eu não lembro agora a idade certa, e ele precisou fazer uma viagem com esse tio. E esse tio, no meio do caminho, encontra um monge cristão. E esse monge cristão sente algo, né? Na biografia do profeta você vai ler isso, ele sente algo nessa criança. E lembra a história de Jesus, né? No templo. Porra, igual. Ele vai falar assim: essa criança vai ser... ele fala pro tio: essa criança vai ser escolhida, proteja ele dos incrédulos, porque senão vão matá-lo. E aí tem um milagre, né? Que é um dos primeiros milagres da história do profeta, que ele tem uma marca no ombro. O monge acaba percebendo essa marca. E nessa marca, é como se fosse uma cicatriz, estava escrito Rasulullah, mensageiro de Allah. E aí, depois disso, esse tio dele protege ele como uma joia preciosa, para que ele possa se manter vivo e cumprir a missão dele. Caraca. É uma história Mas linda. muito milagre, como é que foi isso? Sim, ele realizou milagres. Ele era um Jesus de outra religião. Era um... Vocês não deixam de acreditar em Jesus. Acreditamos. É que para vocês Jesus não é tão, digamos... Não é Deus, Jesus é um profeta. É um mas profeta. Não é Deus. Jesus e Mohammed estão no mesmo Estão patamar. no mesmo patamar. São profetas. Tipo, Mohammed, ele tem uma identidade. Você consegue desenhar Mohammed, se é possível? Não, é que tá. Nos relatos islâmicos,
Também Assim, não a tem. gente tem uma ideia, mas você não vai encontrar nenhuma representação. Allah que é impossível você mostrar. Exato. O Muhammad você pode mostrar. Não, o profeta também não. O profeta também Nenhum não. profeta. Jesus, Muhammad, Para Abraão. vocês não pode desenhar nenhum.